esse início de trabalho, eu sou muito grato assim a cada elemento da equipe, sou muito grato de estar trabalhando. Se cada um observa aquele que trabalha, aquele que é beneficiado. Então, quando a pessoa tem uma função, tem um trabalho, ela tem que ficar grata por ter aquele trabalho. E sempre a gente tem que lembrar assim que tem que ser com ponderação. Não adianta a pessoa exaurir-se, porque quando fica num estado de exaustão, então a pessoa também diminui o período de trabalho. Não quer dizer que ela vai diminuir o período da vida. Então, se ela sempre tem uma ponderação, ela vai trabalhar todo o período da vida que ela tem na matéria grosseira. Então, o nosso trabalho possibilita essa condição da ponderação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natal 1934. É muito importante assim a gente saber que toda a ação da luz está sempre relacionada à diminuição da ação das trevas. Mas aquele que está trabalhando para a ação da luz, ele também recebe ataque das trevas. Então hoje o espírito humano tem que lembrar assim, que ele precisa de continuar trabalhando para a luz. Porque a finalidade de um espírito humano ter vindo para a Terra é para atuar a favor da luz. Se acontece de ter o descuido e atuar contra a luz, ele também fica prejudicado. Isso é bem importante cada um ir observando aqueles que atuam contra a luz, fazendo as coisas indevidas, então ele também não tem a capacidade de manter-se lúcido. Ele sempre vai procurar algo para entorpecê-lo, porque dentro de nós temos o princípio do certo e o princípio do errado. Se a pessoa descuidou, atuou de acordo que ele fique prejudicado, se ele não tiver a simplicidade dentro dele e voltar para o caminho certo, ele tem que desfazer o caminho que caminhou e pegar o caminho que precisa ser pego para que ele sinta bem dentro dele. Se não for feito um trabalho assim, ele também não tem a capacidade de manter-se lúcido. Ele terá sempre a necessidade de diminuir a sua lucidez, de uma maneira ou de outra, entorpecendo-se. Isso é físico e verdadeiro. Então a atuação da luz é muito forte toda a época que ela manifesta. Natal de 1934. Essa manifestação do Natal é a confirmação do princípio do juízo final, da atuação do juízo final, da confirmação que o juízo final iniciou. Toda época nós temos que lembrarmos qual é a finalidade que a pessoa tem que ter e qual é o propósito dela. Porque todas as coisas na matéria grosseira têm um tempo. E todas as coisas da matéria grosseira ficam na matéria grosseira. Temos que ir confirmando assim que a Terra é do Criador. E que nós temos a oportunidade de viver sobre a Terra um tempo. E se nós utilizamos mal esse tempo, nos apropriando das coisas da Terra, então a pessoa tem que lembrar assim que a responsabilidade dela é maior. Isso é uma condição física. A naturalidade de vivermos tem essa importância sim. E a pessoa tem que lembrar assim, que toda época da vida de uma pessoa tem que lembrar que ela tem que ter um tempo para ela. A gente vai observando assim que anteriormente os pais faziam esse trabalho com as crianças. Então a criança acordava de manhã, fazia uma oração com aquela criança e ensinava a criança a cumprimentar aqueles que já tinham levantado. Quando finava o dia, também fazia uma oração com aquela criança. E nas refeições esse trabalho era feito. Quer dizer assim, que o adulto iniciava a criança num procedimento correto. Precisaríamos de ver se o adulto tem esse procedimento com ele, porque ele teve, por isso que ele está transmitindo para a criança. Então, quando a pessoa se encontra assim, voltada para os ensinos, para ter uma condição de melhorar, essa pessoa fica mais sensível. O mais sensível quer dizer assim, em relação às outras pessoas.
Isso a gente vê assim, tem pessoas que têm uma sensibilidade, que têm um procedimento bom, por ele ter esta sensibilidade, mas justamente porque ele não aceitaria um comportamento inadequado, palavras rústicas, palavras indelicadas. A qualidade dessa pessoa não permitiria que ele tivesse que ouvir isso a respeito dele. Então, na nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que ela tem que fazer muito esforço todos os dias de ir observando o seu propósito, seu objetivo, e de ir vendo se ela se encontra com aquela capacidade que ela, quando tinha filhos pequenos, ela caminhava naquela direção, possibilitando assim uma orientação, uma coerência. A limitação da nossa vida por nós nos encontrarmos na matéria grosseira e as dificuldades que apresentam, então a pessoa muitas vezes se sente solitária. E ela tem que lembrar assim, que a maneira de resolver esta questão é estudando o livro Na Luz da Verdade e observando como é que ela pode resolver melhor, conviver melhor com ela. Então é bem interessante, porque quando a pessoa acorda de madrugada, então ela acorda de uma maneira como se estivesse na hora de levantar. Só que ainda é de madrugada e ela ainda precisa de continuar com o seu corpo em repouso para ela usá-lo no outro dia nas funções profissionais que ela tem. Mas acontece uma coisa bem importante. Do jeito que foi despertada, aquela pessoa, ela sabe que ela não vai dormir. Uma maneira de solucionar isso é estudando o livro Na Luz da Verdade, justamente porque possibilita outra vez um equilíbrio interno. Então, o acordar de madrugada é uma manifestação do espírito, tem muitas referências assim. Ou durante o dia a pessoa não teve um comportamento que possibilitasse a ela uma harmonia, um equilíbrio no relacionamento. Ou então ela foi para com o seu corpo de matéria fina, nas proximidades da matéria grosseira, e teve vivências lá que fez com que ela despertasse. Então, quando fala que uma pessoa teve pesadelos, é justamente isso. O jeito que ela atuou na matéria fina com o seu corpo de matéria fina, enquanto o seu corpo de matéria grosseira precisava do repouso. Então, a manifestação da luz na Terra é muito importante assim. Como o Criador se encontra numa condição muito superior, então a manifestação da luz vem do superior. E essa manifestação é propagada por todas as partes do universo. Muitos espíritos desenvolvidos e muitos espíritos que se encontram ainda com muitos débitos pedem para vir auxiliar aquele mensageiro da luz, aquele portador da luz. Eles vêm numa condição com uma capacidade para auxiliar aquele portador da luz. A manifestação do portador da luz está sempre relacionada com aqueles espíritos que pediram a permissão para auxiliá-lo. Justamente porque ele tem uma capacidade diferente e ele precisaria de ter um apoio para que ele pudesse manifestar. Então as manifestações do enviado é sempre assim. Tem que ter a proteção daqueles que se encontram e que pediram anteriormente a permissão de atuarem auxiliando o portador da luz. E esses auxiliares atuam assim. O jeito que eles fazem as vibrações possibilita que não tenham interferência. E é bem importante assim a gente saber, porque a atuação de Lúcifer, ele era o portador do amor. Então, era um arcanjo. Quando ele desceu também de muitos graus para poder auxiliá-lo na missão que ele veio realizar aqui na matéria grosseira. A degradação de Lúcifer fez com que todos aqueles que vieram como seus auxiliares degradassem. Então é da responsabilidade individual de cada um.
Na matéria fina também veio os auxiliares, assim como veio no enteal, assim como veio do espiritual. Em todos os níveis vieram auxiliares. Para o mensageiro da luz, para o enviado de Deus, para o Filho do Homem, veio também. Então eles tiveram que atuar em torno do Filho do Homem, possibilitando assim este envoltório. E é bem importante assim a gente saber que na época de Jesus também atuaram contra Jesus. E a atuação é sempre assim, de uma maneira hostil, de uma maneira que, se a pessoa tivesse uma dedicação nos estudos, confirmaria aquilo que Jesus estava trazendo. O Filho do Homem é a mesma coisa. Se fôssemos estudiosos, pesquisadores, e tivéssemos nos aprofundado nos escritos, então nós veríamos assim que o que ele trouxe era verdadeiro. Então aqueles que ficaram hostis a ele são aqueles que não estudavam e que não estudam. Hoje, se um espírito humano se prontifica em divulgar o livro na luz da verdade, em propagar os ensinos, ele também pode receber hostilização. Mas é bom que cada um saiba assim, que quando a gente tem um propósito, a gente realiza. Quando a gente tem uma convicção verdadeira, nos possibilita realizar aquela convicção. As limitações que apresentam na matéria grosseira e apresentam na matéria fina. E é muito importante assim a gente saber que os auxílios sempre atuaram. Quando uma pessoa tem uma vontade de ter uma solução, ela dedica um tempo e muitos sonham com a solução daquilo que precisa. E muitas vezes vem dentro dela aquela palavra bem simples e definida, dando a ela a segurança daquilo que ela precisa. Então a pessoa tem um propósito, apresenta as limitações externas, mas dentro dela vem a convicção daquilo que ela precisa de fazer. Atuar em favor da luz é bem importante cada um ir percebendo assim, que aquele que atua, ele vai encontrar-se numa condição de sempre ser vencedor. Isso é bem importante cada um ter esta convicção dentro dele. Agindo ao contrário, contra a luz, a gente vai confirmando assim, que a pessoa ou ela tem que entorpecer e ela adoece. Porque dentro da pessoa tem a referência do certo e do errado. Então viver de acordo com a luz, atuar de acordo com a luz, possibilita esta condição muito importante da pessoa não adoecer e ela ir conseguindo realizar aquilo que precisa de ser realizado, independente da profissão da pessoa. Então aquela segurança, aquela determinação vai apresentando esta condição. A gente observando assim numa profissão bem importante que é do professor, quando ele prontifica em transmitir as informações escolares, e prontifica também em ter um conhecimento a mais para enriquecer aqueles alunos que passa por ele anualmente. Ele vai enriquecendo esses alunos de uma maneira que um ou outro aluno, quando ficam adultos e vêm a ter filhos, coloca o nome de um filho, o nome daquele professor. A atuação da força vai possibilitando assim uma propagação. E depois, mais tarde, aquele filho que teve o nome daquele professor, anos e anos, já como adulto, ele fala que o nome dele era o nome do professor do pai, ou era o professor da mãe, da professora da mãe. A propagação do ato daquele professor continua, porque ele é sempre lembrado de uma maneira que possibilita, assim, uma satisfação. Então, trabalhar de acordo com a luz é um trabalho grandioso e um trabalho gratificante. Então nós temos que ter essa condição muito importante de saber qual é o nosso propósito, para que finalidade nós nos encontramos na Terra. Sabendo esse propósito, nós temos que lembrarmos assim,
que no corre-corre do dia a dia, a pessoa pode falar que ela não tem tempo, mas não justifica, porque o que fala que não tem tempo, ele tem conhecidos, ou ele conheceu pessoas que novas, que também não tiveram tempo, já se encontram sem saúde, que encontram-se numa condição que não é considerada. Então, não justifica a pessoa falar ou comportar-se como se não tivesse tempo. Um dia ou outro pode acontecer, daquele dia ter sido muito corrido, então a pessoa teve que fazer aqueles preparativos para aquele dia. Mas durante a semana a pessoa tem que observar que ela tem que ir fazendo um alinhamento de como ela se encontra e qual é a importância dela na matéria grosseira. E ela tem que lembrar assim, se ela não proceder de maneira correta, então naturalmente no tempo seguinte ela não terá objetivo. Se não tem objetivo, também perdeu a saúde, perdeu a lucidez, e quando isso acontece, acontece uma outra coisa, que é a consideração. Então a consideração quer dizer assim que a pessoa atua com o outro sem considerá-lo, é justamente ele que perdeu a consideração. Fica fácil assim da gente ir observando quando a gente ouve que os nossos velhos não são respeitados. Quer dizer assim que aquele que já se encontra envelhecido não tem o respeito, mas ele foi trabalhando durante a vida, independente da condição financeira que ele venha a ter hoje, ele não foi desenvolvendo o alinhamento para a consideração. Então o costume, o jeito, e a única coisa que uma pessoa tem na matéria grosseira é o saber e a saúde. Se ela não tem o saber, ela então não tem o discernimento. Consequentemente, vai faltar a saúde, porque ela vai frequentar qualquer lugar, ela vai colocar na boca qualquer coisa, então naturalmente o corpo resiste um tempo depois ele não tem mais a capacidade de ter a reação. Então ela perde a saúde. Dentro de nós, a gente vai observando assim através dos animais. Os animais, aquele que adoece, fica no meio dos outros, num espaço confinado que ele não pode sair, porque quando o animal adoece e ele não se encontra confinado, ele desaparece. É um processo natural, é um processo assim de dignidade que os animais ainda têm, que os seres humanos não têm. Então, se ele se encontra confinado, os próprios ali das imediações vão atuando sobre ele de uma maneira que agiliza a morte dele. É bem importante assim que, quando fala da luta na natureza, não é uma luta perversa, é uma luta que possibilita o auxílio. Então, esses animais que atuam sobre aquele que está doente, porque sabe que não tem como ele se recuperar, e se ele fica mais tempo ali, mais outros ficarão doentes. Então eles procuram retirar do meio deles aquele que se encontra enfraquecido. Então essa dignidade os animais têm. E que nós tínhamos que ter uma capacidade muito maior, de mais dignidade e respeitar as fases da vida que nós nos encontramos, independente da idade. Então toda época tem muita importância a fase que cada um se encontra e de procurar viver essa fase. O Filho de Deus, quando ele veio, também recebeu as hostilizações. Isso é bem sério assim, que a gente sabe que culminou na sua crucificação. Depois, para parecer bom, disseram assim que ele veio porque ele precisava de ter vindo para tirar os nossos pecados. Então a dignidade assim de uma pessoa pegar e tirar os pecados da outra pessoa, quer dizer que arrumam maneiras como se fosse uma saída nobre para um comportamento ruim que tiveram. E a gente sabe, numa casa que tem alguns irmãos, e sempre tem um alinhamento, um posicionamento, um equilíbrio entre os irmãos, e esse equilíbrio é possibilitado pelo pai e pela mãe. Então um dos irmãos comete um ato e o pai está querendo saber qual foi aquele que cometeu o ato. Retarda o processo de receberem o alimento.
e o pai está ali punindo todos. Um se prontifica e aceita a culpa. Então o pai dá a punição para aquele, mas todos os outros foram liberados, então todos os outros recebem o benefício. Depois, esse pai fica sabendo que não foi esse filho que prontificou em falar que foi ele, esse filho foi punido. E esse pai fica com o mal-estar dentro dele por ter punido o filho errado. Agora, na nossa vida diária, a consequência que fizeram com o Filho de Deus, com Jesus de Nazaré, e a gente aceita comodamente o que fizeram com ele, como se fosse aquele ato para o nosso benefício. Se num procedimento dentro do lar, num comportamento entre os filhos, a gente não aceita, como podemos aceitar assim aquele que veio do Altíssimo, possibilitando assim que abrisse de volta o caminho para o paraíso, porque nós é que tínhamos descuidado e do jeito que nós estávamos comportando, não teríamos mais o nosso retorno. Natal 1934. É muito importante assim a pessoa ir lembrando da sua possibilidade de voltar para a pátria do paraíso e ele ter a condição de conviver com as informações corretas e ele ter a capacidade de tornar-se um convocado, aquele que defende a palavra, aquele que posiciona em relação à palavra, a palavra do Senhor, o livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que lembrar assim, que se ela prontifica, hoje é muito melhor para ela. Nós temos que lembrar de épocas anteriores, dos primeiros cristãos, depois dos cristãos martirizando os próprios cristãos na época da Inquisição. E agora nós nos encontramos com esta coisa boa, assim, mais fácil para nós, de nos posicionarmos, de ter aquela capacidade, assim, da nossa conduta ser uma referência, que tem essa importância. É bem simples assim, porque se o pai tem uma conduta correta, normalmente os filhos têm um procedimento correto. Se os pais não apresentam um comportamento correto, de acordo como precisa na vida interior, os filhos entram no deslize. Então terão também durante a vida comportamentos que não são bons. E é bem sério, porque num processo bem simples, a gente vai confirmando que toda época teve os ensinos populares. Então, os ensinos anteriormente falavam assim, que o avô teve um comportamento, o filho foi beneficiado, mas o neto não tem nenhum benefício. Tudo aquilo que o avô conquistou, comportou, o filho tirou proveito, e na sequência o neto não tem mais nenhum aproveitamento daquilo. Então quer dizer que em pouco tempo, tudo aquilo que nós fazemos, se nós fizermos errado, nós vamos ter a oportunidade de ver nos nossos descendentes colhendo o comportamento que nós tivemos. No caso do comportamento correto, nós vamos tendo a possibilidade de ir vendo o comportamento dos descendentes de uma maneira correta. E um comportamento correto é sempre gratificante, porque na fase dos filhos, na fase da escola, e que tem a reunião de filhos, o pai que recebe orientação porque o filho comporta de maneira inadequada, aquele pai não fica feliz. E aquele pai que recebe a gratificação de que o filho teve um comportamento bom, aquele pai fica feliz. Aquilo que nós fazemos, nós mesmos que seremos beneficiados. Desenvolver uma maneira para nós arrumarmos um tempo dentro de nós para os ensinos, para nós mesmos ir verificando como nós nos encontramos em relação aos ensinos. Então a pessoa tem que lembrar assim, ela é que tem que fazer muito esforço todos os dias, porque nós fazemos esforço para ganhar o pão, nós fazemos esforço para ter naquela reunião aquele saber, para posicionarmos, para questionarmos, isso nós sabemos fazer, mas para a nossa vida interna, como nós precisamos de nos tornarmos, isso é uma condição física, só vai ter utilidade para a pessoa como ela comporta-se. Então,
é da responsabilidade de todos nós termos uma condição muito importante de lembrar dos ensinos, de ir verificando o tempo que nós dedicamos diariamente para nós. Quando uma pessoa fala dos ensinos, ela tem que lembrar assim, como ela está tendo o tempo para ela dedicar aos ensinos. É uma condição física, não é mais ou menos. Se ela dedica esse tempo, vai acontecendo uma coisa muito importante na vida dela. A vida dela de sobrevivência, dessa pessoa que faz isso, não vai ficando para trás. Ela vai verificando como ela está se comportando, como ela precisa de melhorar. Então, durante a vida, ela vai tornando-se mais polida, mais coerente. Ela vai sendo mais adequada para aquilo que ela executa, porque ela foi tendo um aprimoramento, e esse aprimoramento não é somente profissional, foi aprimorando-se. Não tem importância como a pessoa trabalha, tem importância como ela dedica um tempo para conhecer os ensinos, como ela traz os ensinos para dentro dela. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando a pessoa que apresenta uma capacidade manual ou qualquer outra assim. Então ela tem a capacidade de fazer bem a função profissional de sobrevivência, e na hora do seu descanso ela faz aquela atividade que ela gosta de fazer e que ela tem habilidade. Mas ela tem que ir observando aqui dentro também como ela está fazendo. Então é de dentro, como nós nos movemos, qual é a perspectiva que nós temos para a fase seguinte da nossa existência. Nós sabemos da hostilidade que houve com Jesus, a hostilidade que houve com o Filho do Homem, e nós sabemos também que aqueles que sempre defenderam os ensinos também pode acontecer de serem hostis com eles. Mas aquele que persevera, ele sabe assim que a vitória da luz é sempre grandiosa, e que quando uma pessoa apresenta uma bondade, não adianta somente a pessoa ter a bondade, ela tem que ter o saber. Com o saber vem o discernimento, vem como ela precisa de continuar atuando no seu dia a dia. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai qualificando para a vida. E essa qualificação não é mais ou menos, porque na nossa vida interna nós sabemos assim que se não tivermos a qualificação, não teremos a consideração. Uma consideração vem sempre com a qualificação, quer dizer, a pessoa fica com o saber, com aquela condição muito importante de corresponder ao grau em que ela se encontra, independente da função de sobrevivência, mas naquela função ela tem um grau que apresenta uma segurança interna daqueles que aproximam dela e peçam a ela uma informação. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir refletindo sobre a sua vida e a maneira que ela precisa de continuar tendo. Como é que nós precisamos continuarmos no nosso dia a dia, como é que nós precisamos de nos qualificarmos. Então nós sabemos assim que o filho tem que aprender a língua da casa do seu pai, mas nós temos que aprendermos a língua das informações, das instruções do livro Na Luz da Verdade, e que a terra, com tudo que ela tem, é do Criador, e que nós temos a possibilidade de pegar daquilo que nós vamos usar. Se nós pegarmos a mais, a responsabilidade é nossa, teremos que prestar conta. Então a pessoa precisa de encontrar-se numa condição de ponderação, e a ponderação é ver antes aquilo que precisa de ser visto para o seu desenvolvimento, e vai fazendo uma observação diariamente o tempo que você tem para você mesmo, e verificando se o seu caminho se encontra correto. Estuda o livro Na Luz da Verdade.